Bom, então, dando sequência, eu vou gravar a conversa de hoje para a gente poder falar um pouco sobre a continuação da matéria e a gente chega hoje para trabalhar a geometria molecular. A gente falou um pouco sobre estrutura de ressonância na última conversa também, se tiver alguma dúvida eu retomo, mas eu acabei fazendo uma gravação até do conteúdo com o pessoal da outra turma e já disponibilizei lá no YouTube, então eu deixei um material lá para poder dar uma olhada, a parte de ressonância. Qualquer coisa a gente retoma para avançar, se tiver alguma dúvida, se não, a gente avança. Eu estou como material, a gente vai falar hoje sobre geometria molecular. Esse, esses slides que a gente estava usando, que eu passei para vocês, eu vou deixar aqui no chat também. Se quiser ir acompanhando, tá? Jonathan, aí a gente vai organizando. Mas eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder organizar. Deixa eu voltar aqui. Uma janela. Ok, você consegue enxergar? Beleza, Sim, tranquilo. sim. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre geometria molecular. A ideia é justamente pensar um pouco a respeito de como essa estrutura, tá? Como que essa organização dessas, assim, da geometria da geometria de como essas moléculas se organizam, ela tem um sistema para que a gente possa trabalhar em cima dele, é uma teoria que é baseada no modelo de repulsão desses pares de elétron do nível de valência. Então, o que tem é que existem pares de elétrons que fazem parte de uma ligação química e pares de elétrons que não fazem parte de uma ligação química. E é interessante a gente pensar nessa questão da geometria molecular, porque em alguns aspectos a gente consegue observar. E aí podemos pensar em minerais, essas coisas. Eu vou colocar aqui uma imagem só para a gente pensar um pouquinho a respeito, mas aqui a gente tem algumas características que são macroscópicas, então assim, o que a gente chama de hábito é a forma como a gente observa a estrutura de alguns minerais. Aqui na letra A eu tenho o diamante bruto, tá? E nessa estrutura do diamante bruto ele forma uma estrutura, tá? Que é um octaedro perfeito. Então, com isso, a gente começa a observar que essas estruturas que são bem definidas desses minerais, muitas vezes, em alguns aspectos, reflete também a estrutura molecular desses cristais. Então, a estrutura cristalina, nesse caso aqui, são estruturas cristalinas, muitas vezes, no caso do diamante, é carbono. Aqui eu tenho o rubi, a safira e a esmeralda. Aqui eu tenho, por exemplo, a pirita, uma estrutura cúbica muito bem definida. Então, a gente começa a observar essas estruturas da própria natureza. Então, a gente consegue ver alguns desses aspectos de forma macroscópica. Então, a forma como esse mineral se apresenta, a gente entende como hábito. Em mineralogia, vocês vão acabar vendo isso de uma forma um pouco mais aprofundada, mas isso traz algumas curiosidades para a gente poder trabalhar essas relações. E quando a gente pensa na geometria molecular, tá, eu estou olhando para sistemas que vão ser interessantes também para a gente poder observar, mas não especialmente essa questão da forma do cristal, mas principalmente a maneira com a qual aquela molécula individualmente se apresenta, tá? Para a gente poder enxergar, especialmente relações de interação dessa molécula com outras moléculas diferentes. Então, essa estrutura, a geometria molecular, ela descreve esse arranjo espacial de um átomo tido como um átomo central, tá, ligado a outros diretamente. Dois aspectos vão ser importantes. Você tem sempre um átomo central numa molécula, se essa molécula for pequena, se eu tiver
mais do que um átomo central, eu vou trabalhar cada um deles de forma específica. Então eu posso ter moléculas maiores, onde vários átomos centrais são observados com sua característica de geometria molecular. Então, é em cima dessa questão que a gente começa a observar as ligações químicas, os pares eletrônicos, a repulsão entre eles e esse distanciamento formando principalmente ângulos. Então, aqui eu tenho a ideia de coordenação. Então, o número total de coordenação é o número de pares ligantes mais o número de pares não ligantes ao redor de um átomo central. Aqui eu vou ter o oxigênio no átomo da água. Tá? Nesse sentido, ele tem dois ligantes, tá? Dois pares ligantes com os hidrogênios aqui embaixo. E eu tenho pares de elétrons não ligantes que eles funcionam numa estrutura molecular como se existisse uma região do espaço compondo, assim, que está contida nessa região elétrons, nesses orbitais que não são orbitais que estão ligados a outro elemento, mas que ainda assim existem elétrons nele. De alguma forma, esses orbitais eles provocam a repulsão entre esses outros pares de elétrons, e aí eu tenho o número total de coordenação ao oxigênio de 4, sendo um, assim, sendo dois desses 4 pares de elétrons não ligantes que ocupam essa região do espaço, oferecendo um distanciamento entre esses pares e principalmente provocando repulsão nas ligações que são nos pares de elétrons que fazem parte de uma ligação entre oxigênio e hidrogênio, nesse caso, nesse exemplo específico, mas par de elétron não ligante promove repulsão, então faz com que essa molécula de água, ela poderia ser pensada inicialmente como algo assim, linear, mas por causa desses elétrons não ligantes faz com que ela tenha então um ângulo, fazendo com que essa repulsão dos elétrons não ligantes e dos elétrons que fazem parte da ligação sejam estabilizados nessa molécula. Então, assim, o que acontece é que esses pares de elétrons não ligantes, eles têm uma organização do espaço que é mais volumosa. Eles ocupam uma região um pouco maior, forçando que a ligação seja angular. Então, com isso, a gente tem que que esse processo de formação das moléculas e como elas se apresentam em termos de geometria, a gente tem diferenças muitas vezes nesses ângulos, principalmente por causa do tamanho desses elementos centrais, tá? Desses átomos centrais e das características dos elétrons não ligantes, assim como o número de coordenação. Então aqui eu tenho o oxigênio com coordenação 4. Esses elétrons das ligações π, eles são contados também como pares de elétrons ligantes e nesse caso aqui com relação ao oxigênio e hidrogênio. Um outro ponto interessante dessa teoria é que sejam ligações simples, duplas ou triplas, tá? Isso é contado como uma região do espaço que apresenta elétrons ligantes. Então, com isso, a gente tem essas questões que são importantes, a gente vai avançar um pouquinho nelas. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre essas questões voltadas para a geometria molecular, seja para moléculas ou para íons, então a gente vai precisar primeiro trabalhar a estrutura de Lewis. Então, a organização da estrutura de Lewis passa a ser para nós o ponto de partida de entender esse processo. Depois, a gente vai entender o número de coordenação total. Para isso, a gente observa os pares de elétrons ligantes e os não ligantes. Tá? A gente verifica como que esses pares estão dispostos dentro de uma estrutura, considerando esse átomo central. E aí a gente vai observar essas relações entre pares. Elétrons não ligantes, ou pares de elétrons não ligantes entre si, elas têm uma repulsão maior do que pares de elétrons não ligantes e pares de elétrons ligantes do que pares ligantes com pares ligantes. Se eu voltar aqui na molécula de água, só para ter uma ideia, esse distanciamento que está aqui entre as moléculas, ou entre essas ligações oxigênio e hidrogênio, ela acaba tendo uma repulsão menor do que a repulsão entre esses elétrons não ligantes. Por outra forma, essa região do espaço com elétrons não ligantes, ela tem uma repulsão também com essa ligação
contendo pares de elétrons ligantes. Então, essa distância aqui é menor. Então, é como se eu tivesse aqui um ângulo maior, uma repulsão maior, aqui um ângulo um pouco menor com a repulsão um pouco menor, e esse aqui vai ser o menor ângulo dessas ligações. Então, com isso, a gente tem essas repulsões de pares eletrônicos dada por essa característica. E aí, essa repulsão, muitas vezes, elas vão acontecer em ângulos próximos, de 90, 120 e 180, de tal maneira que a maior repulsão acontece em sistemas com 90 graus. Tá? Então, assim, a repulsão, quando ela é muito grande, tá? A gente tem ângulos menores, porque você tem a aproximação dessas regiões que contêm elétron, esses orbitais, sejam eles os não ligantes, ou mesmo os orbitais que fazem parte dessa ligação química. Então, considerar, a gente vai primeiramente considerar somente essas repulsões com 90 em 90 graus. A gente pode optar por uma geometria onde essa repulsão entre os pares seja sempre a menor possível para garantir que esse processo de estabilização da molécula aconteça, e cada ligação, dupla ou tripla, ela também vai ser contada como uma única ligação, porque é uma região do espaço que contém elétrons, tá? E nesse caso, uma quantidade maior de elétrons para ligações duplas e triplas. Então, com isso, esses pares são aqueles da camada de valência, então eles vão ter uma repulsão entre eles e eles vão tentar se orientar de maneira que eles permaneçam numa região do espaço, minimizando esse processo de repulsão. Tá? Então, ele vai assim, toda molécula se reorganiza, tá? Para poder, então, estabilizar essa interação entre os elétrons que estão fazendo parte de uma ligação e aqueles elétrons que não fazem parte dessa ligação, nos seus diferentes átomos. Aqui eu consigo observar alguns arranjos com números de coordenação total. Aqui está apresentado de 2 a 6, mas para a gente poder pensar aqui, quando eu tenho número de coordenação total igual a 2, o átomo central está aqui em amarelo, eu tenho 180 graus como ângulo entre esses ligantes, tá? E aí eu vou conseguir observar que essa é a maneira mais estável quando eu tenho uma molécula com número de coordenação igual a 2 e ela se organiza como uma molécula linear. Quando eu tenho o número de coordenação igual a 3, o ângulo formado para garantir o maior nível de repulsão entre esses pares eletrônicos é a forma trigonal plana. Então eu tenho, nessa condição, ângulos de 120 graus. Quando aumenta a quantidade de elétrons, eu posso ter então o número de coordenação 4, o mais comum, mais estável, é na organização tetraédrica. Tá? Então, por exemplo, uma molécula de metano, CH4, ela se organiza dessa maneira com ângulos da ordem de 109 graus e meio. Então, com isso, a gente pode ter, então, níveis de organização com número de coordenação igual a 5, e aí vai ter o quê? Uma estrutura planar, uma base plana trigonal, com os ângulos de 120, e aqui, nesse eixo, a gente vai ter, então, a diferença entre esses orbitais, esses pares de elétrons nesses orbitais, com relação ao plano, fazendo um ângulo de 90 graus. E aí, com isso, eu tenho uma bipirâmide trigonal. Aqui eu já tenho um sistema octaédrico, onde essa estrutura do plano são 4 pares de elétrons. Esses 4 pares de elétrons, eles têm um processo de repulsão entre eles, formando ângulos de 90 graus. E aqui, nesse eixo, eu tenho ainda ângulos de 90 graus com todos esses orbitais que se apresentam no plano, tanto nessa região para cima quanto na região para baixo, formando um octaedro, tá? Que seria uma bipirâmide de base quadrada. Então, aqui eu tenho formas de organizar essas interações, e aí com isso a gente pode pegar alguns exemplos que são característicos, pensando nesse átomo central. Então, esse átomo central, nesse caso, ele possui apenas elétrons, pares de elétrons ligantes. E aí com isso eu tenho, por exemplo, o Bf2, que aí eu tenho uma molécula linear com ângulos de 180. O Bf3, que aí seria uma molécula trigonal plana,
Nesse caso, o átomo central é o boro e eu tenho o fluoreto interagindo com ele nessas três estruturas, formando ligações de tal maneira que o ângulo seja 120 e ele se apresenta como trigonal plano. Aqui eu tenho a estrutura tetraédrica tanto para o CH4, para o metano, quanto para o íon amônio, e nesse caso eles formam estruturas tetraédricas com características de ângulo de 109,5 graus. O PCl5, uma bipirâmide trigonal, que aí a gente tem o átomo central de fósforo ligado ao cloreto, tá? Em 5 posições, formando uma coordenação total igual a 5. E aqui o SF6 com o núcleo, ou esse átomo central de enxofre, com fluoretos, ou mesmo o hexacloreto de estanho, na forma de íon. E aí, com isso, essa região octaédrica com ângulos de 90 graus. Então, é possível que a gente consiga observar essas relações. Nesse caso, todas elas são elétrons ligantes, tá? E aí eu tenho essa interação entre eles. O que acontece quando eu passo a não ter só pares de elétrons ligantes? Eu começo a ter uma modificação nessa estrutura, de tal maneira que os ângulos começam a se modificar pelo processo de repulsão. Então, aqui eu tenho. Vou pegar o exemplo de número de coordenação 3. Eu tenho um par de elétron não ligante, então essa região do espaço passa a ser um pouco maior. A repulsão entre pares de elétrons ligantes e pares de elétrons não ligantes, ela acaba sendo um pouco maior. Então isso faz com que esse ângulo entre as moléculas, o átomo central, tá? Nesse caso pode ser o enxofre, com oxigênio, para a gente poder trabalhar isso aqui. O B seria oxigênio, o A o enxofre. Então, essa distância entre esses dois ângulos passa a ser menor do que 120, porque esse par de elétron não ligante, ele força essa ligação ser angular. Aonde que isso acaba gerando uma certa, assim, um reflexo nessa molécula? Quando eu tenho um átomo central, por exemplo, no caso do enxofre, e aí eu tenho ele sendo mais positivo, porque ele perde elétrons para o oxigênio, faz com que essa molécula, por causa desse par de elétron não ligante, ela tenha uma certa polarização. Tá? Então é uma molécula polar comparada a outras moléculas que seriam lineares, e que aí você tem, por efeito de simetria, uma compensação desse momento elétrico entre essas relações de elétrons ou de regiões positivas e negativas de cada elemento. Aqui com o número de coordenação 4, eu tenho também a amônia, tá, o NH3, ele é uma bipirâmide trigonal, e aí esse par de elétron está presente de tal maneira que esses ângulos entre o átomo central de nitrogênio e os hidrogênios, ele acaba sendo menor do que o ângulo de um tetraedro normal. E na água, pela presença desses dois pares de elétrons não ligantes, esse ângulo ele é próximo de 105 graus. E aí com isso você tem relações de modificação desses ângulos, uma vez que eu tenho número de coordenação semelhante, porém níveis de repulsão entre pares de elétrons diferentes. Então, esse é um aspecto importante. Aqui eu tenho alguns átomos também com uma estrutura que é como se fosse o seguinte: o par de elétron não ligante, ele funciona como se fosse uma ligação química, mas numa região do espaço um pouco mais volumosa. Então, ele interage de forma diferente, distorcendo essa geometria. Então, por exemplo, no tetrafluoreto de enxofre, eu tenho a possibilidade de observar que isso forma o que a gente chama de uma geometria de gangorra, onde esse par de elétron não ligante ele funciona como se fosse uma ligação, mas aqui eu não tenho esse ligante. Aqui em B, eu tenho essas estruturas que são os fluoretos ligados ao enxofre como átomo central. No caso do trifluorocloro, essa forma se dá com a presença de dois pares de elétrons não ligantes, e aí eu tenho essa estrutura como se fosse uma base, uma bipirâmide de base triangular, porém aqui existem elétrons não ligantes e eu não tenho. Eu tenho então a estrutura caracterizada por pela forma de um T. Tá? Então, eu posso ter também a presença de estruturas lineares, evidenciando a presença de pares de elétrons não ligantes, e nesse sentido
formando ligações. Exemplos, eu tenho o iodo, tá? 3 menos, e tenho o difluoroxenônio. Então, aqui a gente tem algumas dessas características para poder pensar que o par de elétron não ligante, ele se estrutura numa molécula de tal maneira que ele se organiza junto com os pares de elétrons ligantes para poder fazer com que esse sistema seja estabilizado, gerando geometrias que são previsíveis. Então, quando a gente tem isso aqui para número de coordenação 6, aqui estão alguns exemplos. Eu posso ter um quadrado planar e eu tenho pares de elétrons não ligantes nas regiões, aqui, tanto aqui quanto aqui embaixo, para poder garantir essa repulsão, tá? De forma tal que eu consiga estabilizar essa molécula. Tá? A repulsão aqui em ângulos de 90 graus permite que a gente tenha também uma base quadrado planar, estabelecendo uma estrutura estável. Essa bipirâmide de base quadrada, ela seria completa se a gente tem, na verdade, outro ligante nessa região, mas com a presença de pares de elétrons não ligantes, o que acontece é que essa região fica ocupada por esses elétrons não ligantes e todas as outras regiões estão ocupadas com pares de elétrons ligantes entre os átomos de A e B, nesse caso, o pentafluoro iodo. E aí, com isso, eu consigo observar essa relação da formação de uma pirâmide de base quadrada, mas é importante que a gente tenha a existência, ou que a gente perceba a existência desses pares de elétrons. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de organização, tá, de geometria molecular, com relação aos seus ângulos e as estruturas também, com alguns elementos que a gente tem. Dentre eles, a gente pode ter a formação com moléculas que são por si só já estáveis, ou a gente pode ter também a formação de íons. Tá? Por exemplo, o íon H3O+, ele se organiza com 3 pares de elétrons ligantes e um par de elétron não ligante. E aí, com isso, você tem a estrutura de bipirâmide trigonal com ângulos um pouco menores do que 109 graus e meio. A gente tem a forma de observar esses orbitais, eles são reorganizados em estruturas onde eu tenho a formação de orbitais híbridos, que seria a mistura de orbitais. Essas ligações elas acontecem de forma geral com orbitais S e com orbitais P, mas é muito comum quando a gente tem essa reorganização em termos espaciais dos elétrons, que esses orbitais se reorganizem em hibridizações do tipo sp3, sp2, sp, e aí com isso ligações que são lineares em ângulos de 180, a hibridização de processos desse, ou de estruturas moleculares, observa essa mistura entre orbitais ESP formando moléculas lineares. Eu tenho hibridizações do tipo sp2 formando moléculas trigonais planas, tá? Então eu tenho isso acontecendo com alguns elementos, o boro, o carbono, tá? Nesse caso aqui, o carbono pode também oferecer hibridizações sp2, mas o exemplo que está aqui é o oxigênio como átomo central e o íon nitrato. Posso ter relações com sp3, o carbono fazendo apenas ligações simples tem hibridização sp3, o carbono fazendo ligação dupla tem hibridização sp2 e o carbono fazendo duas ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples, ele tem hibridizações do tipo sp. Quando eu tenho geometrias que têm número de coordenação 5 ou 6, a gente também tem a reorganização de orbitais do tipo D. E aí, com isso, a gente consegue formar bipirâmides, octaedros, ou mesmo estruturas lineares que ainda assim apresentam pares de elétrons não ligantes na sua organização. Então, aqui é uma forma da gente trabalhar essas questões de geometria. Aqui estão alguns exemplos. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para a gente poder trabalhar ela. Oi, Diga, Juan, diga. repete para mim, por favor, que deu uma cortada. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui só para poder apresentar para vocês algumas características baseadas nesse material
E aí aqui eu tenho, só para a gente poder enxergar de uma forma um pouco melhor, você está conseguindo enxergar aqui? Está compartilhando? Deixa eu ver. Sim, tá. Beleza. Porque aqui eu consigo observar, por exemplo, esses exemplos trabalhados como fórmula eletrônica, até para a gente poder entender o que, que seria essa relação linear. Aqui eu vou, acho que aumentar aqui um pouquinho. Então, se a gente for parar para poder olhar para um sistema desse, e aqui eu tenho, por exemplo, o CO2, eu tenho dois pares de elétrons ligantes entre carbono e oxigênio, mas eles se configuram como se fosse uma ligação única, com bastante densidade eletrônica. De maneira geral, eles têm, então, uma característica de ter o átomo central e ângulos de 180 graus entre esses dois, formando uma molécula linear. Nesse caso, ele não tem pares de elétrons não ligantes, e o número de coordenação do carbono, tá, é 2. Quando eu tenho, por exemplo, o carbono interagindo com o hidrogênio e com o nitrogênio, aqui uma tripla ligação e aqui uma dupla ligação, tá? Esse caso, ele tem... Bom, nesse caso aqui, na verdade, isso aqui está equivocado, tá? Essa ligação aqui é uma ligação simples, tá? Não é uma ligação dupla. E aqui eu ainda tenho a coordenação 4 no carbono, fazendo com que ele tenha uma molécula linear, mas isso exclusivamente por elétrons que são elétrons ligantes. Aqui a gente não tem dupla ligação carbono-hidrogênio, tá? Nesse caso, nitrogênio com nitrogênio, ele tem uma tripla ligação para poder formar a molécula de N2 e tem a formação de orbitais com pares de elétrons não ligantes, tá? Presentes nessa região. Então, com isso, ele ainda mantém uma estrutura linear, tá? Então, eu consigo ter estruturas lineares com essas questões, por exemplo, dois elétrons, no caso do N2, com pares de elétrons não ligantes, formando ângulos de 180. Quando eu tenho ligações, por exemplo, SO3, com interações entre oxigênios, tá? Seja ligações simples, ou com um par de elétrons, ou com mais de um par de elétrons, nesse caso, a estrutura da geometria passa a ser trigonal plana para poder garantir que esses distanciamentos aqui tenham a repulsão desses elétrons, formando uma estrutura estável. Da mesma forma, isso vai acontecer com ligações, ou com pares de elétrons ligantes, ou com pares de elétrons não ligantes. Então, aqui é como se eu tivesse, esses aqui são os pares de elétrons ligantes, vou chamar isso aqui de L, tá? Que é essa ligação aqui, e esse aqui são os pares de elétrons não ligantes. Ambos fazem, assim, promovem repulsão entre esses elétrons, distanciando essas moléculas, formando, por exemplo, uma vez que aqui eu não tenho um ligante, essa molécula passa a ser uma molécula que a gente denomina como angular. Um exemplo, nesse caso, é o SO2, mas eu posso pensar, a água também tem essa característica. No caso do oxigênio, que também mantém pares de elétrons não ligantes, tá? Ele pode apresentar uma relação linear, porque eu tenho átomo aqui, mas esses elétrons não ligantes, tanto aqui quanto aqui, eles estão presentes nessa estrutura, fazendo com que essa região contenha elétrons, formando uma molécula linear entre a estrutura do O2, mas que permite que esses elétrons, inclusive em outros processos, sejam reativos. Tá? Então, o O2 é uma estrutura linear, mas que permite que esses pares de elétrons não ligantes, estando presentes, eles se reorganizam no espaço como uma estrutura trigonal plana, mas que na ausência desses ligantes, a gente observa essa estrutura linear. Tá? Aqui, com o número de coordenação 4, eu tenho o carbono na estrutura tetraédrica, numa hibridização tipo sp3. Posso ter a formação piramidal quando esse par de elétron não ligante ele está presente, forçando com que esses três ligantes que estão aqui, eles se organizem em ângulos próximos a 109 graus e meio, formando uma pirâmide. Pode ter uma relação angular quando dois
duas estruturas de pares de elétrons não ligantes estão presentes, ele formaria um tetraedro, mas ele só tem ocupado com ligantes duas posições, das 4 em termos de coordenação. O que acontece na molécula da água, tá? Então, com isso, eu tenho uma estrutura angular. E quando eu tenho também pares de elétrons que são não ligantes e uma estrutura da forma como o HCl, onde eu tenho 3 pares de elétrons não ligantes e um número de coordenação 4 para esse átomo central, tá? Eu posso ter moléculas lineares quando esses pares de elétrons não se ligam a ninguém, nesse caso são 3, e eu tenho só um par de elétron ligante, fazendo com que essa interação seja uma interação, ele forma uma geometria do tipo linear. Então, com isso, essa base a base teórica é a repulsão de pares de elétrons no nível de valência. Então, com isso, é importante a gente pensar nessas características e, primeiro, interpretar e conseguir definir as estruturas de Lewis de cada um dos elementos. Então, eu vou parar essa apresentação por aqui para a gente conversar um pouco. Jonathan, se você tem alguma dúvida, alguma questão que seja interessante para a gente poder lidar por aqui. Mas a ideia da geometria molecular é pensar a repulsão de elétrons, existe a presença desses elétrons dentro de uma estrutura molecular a partir da identificação desse átomo central. Se eu tenho mais do que um átomo central, eu vou começar a observar isso para diferentes átomos centrais dentro de uma molécula, então eu posso ter a posição, ou cada átomo central com a sua característica, tá? E aí, só para a gente poder pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de uma molécula orgânica, só para só para poder trabalhar isso com você, para a gente poder colocar como exemplo com mais de um átomo central. Então, se eu tenho aqui, vou pegar um carbono ligado a um outro carbono, tá? Por exemplo, na formação de dupla com oxigênio, tá? Um oxigênio, um hidrogênio, e aqui eu tenho ligações, por exemplo, com hidrogênios, tá? Uma molécula dessa, ela vai apresentar átomos centrais que eu vou definir aqui como um átomo central, aqui como um outro átomo central, posso definir esse aqui como um outro átomo central, tá? Então, eu tenho 3 estruturas de átomos centrais e eu vou observar, por exemplo, a característica de cada um. Vou chamar esse aqui de A, vou trabalhar esse aqui como B e vou trabalhar esse aqui como C. Então, se eu for observar, por exemplo, A, aqui eu tenho três hidrogênios interagindo aqui e uma ligação que vai ser com o resto da molécula. Eu vou chamar isso aqui de... vai ter um ligante L qualquer, tá? Que vai ser esse resto da molécula do lado de cá. Então, toda essa parte aqui é a outra estrutura que eu não conheço. Aí, esse átomo central fazendo 4 ligações, essa geometria desse carbono é uma geometria do tipo tetraédrica. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma estrutura dessa natureza, é um carbono ligado a quatro elementos, então esse carbono vai ter uma característica de ter a estrutura tetraédrica. Então, essa é a forma que eu consigo enxergar para esse primeiro átomo central. Tá? Então, esse carbono tem essa configuração espacial. Quando eu olho para o B, e aí a gente vai pensar, por exemplo, que nesse caso eu tenho o carbono interagindo com o oxigênio, que também apresenta pares de elétrons, tá? Não ligantes. Vou manter essa estrutura de Lewis. Do lado de cá, vou chamar de L porque eu tenho aqui, nesse caso, todos os ligantes
estão considerados como A. Aqui, na verdade, eu estava considerando os ligantes todos que estavam interagindo com o B. E aqui, do lado, eu tenho outro ligante, tá? Vou chamar como L', ou L duas linhas, e aqui como L', tá? Aqui como L, só para a gente poder observar essas questões. E aqui eu vou ter, na verdade, outra relação com C, mas me interessa a questão do átomo central. Com isso, ele tem uma região com ligações carbono-oxigênio. Essa ligação do oxigênio com o carbono é uma relação linear, tá? Do outro lado, por outro lado, eu vou conseguir observar que aqui eu tenho essa estrutura do carbono ligado a esse outro carbono com essa região daqui, e esse carbono aqui interagindo com essa outra parte, que é uma outra ligação com o oxigênio e o hidrogênio. Então, com isso, eu tenho aqui uma estrutura que apresenta, tá, regiões aqui com ângulo de 120 graus, fazendo com que eu tenha uma estrutura do tipo trigonal plana, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma estrutura do tipo trigonal plana com 3 ligações, sendo que uma delas é uma ligação dupla. Então, aqui, o que a gente vai ter, então, é uma estrutura desse tipo, tá? Para esse átomo central de carbono. E na última estrutura que está aqui embaixo dessa molécula, tá? Que é uma molécula de ácido acético, eu tenho o oxigênio interagindo de maneira que eu tenha uma ligação. Deixa eu mudar aqui a cor. Tem esse oxigênio interagindo com o hidrogênio e aqui com uma outra ligação. E aí ele passa a ter pares de elétrons, tá? Que também são importantes. Nesse caso, ele está interagindo aqui com essa parte do lado de cá, com a parte B. Então, ele está interagindo aqui. Esse aqui é a estrutura L2, né, L duas linhas que está aqui. E aí, com isso, eu tenho esse átomo central. Um elétron ligante, outro elétron ligante. E aí, para a gente poder pensar esse oxigênio fazendo esse tipo de ligação, e aqui eu vou chamar esse ligante aqui como um ligante 3 linhas, tá? Nesse tipo de interação, vamos voltar lá na tabela. O que, que a gente acaba tendo? Eu tenho a organização, que o oxigênio ele tem um número de coordenação, tá? Igual a 4. Por que, que é igual a 4? Porque ele tem a característica de ter elétrons aqui. Vou pegar essa elétrons com orbitais não ligantes. Então ele tem aqui orbitais não ligantes e aqui orbitais ligantes. Então ele tem 1, 2, 3, 4. Então a coordenação, o número de coordenação total é igual a 4, fazendo com que ele tenha, então, se a gente for pegar pela tabela que está aqui, vou procurar nesse número de coordenação igual a 4, a característica de 2 elétrons ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes. Então ele se organiza de uma forma que ele seja angular. Então, de forma geral, essa estrutura que está aqui, ela vai então ser talvez mais bem organizada, como se fosse uma estrutura do oxigênio. Oxigênio ligado a hidrogênio, aqui ligado a um L, 3 linhas, que é essa região que eu estou chamando de B, e com pares de elétrons não ligantes, tanto aqui quanto aqui, formando uma estrutura de uma região do espaço que seja, nesse caso, angular, e aqui eu tenho ângulos, tá, da ordem de 109 graus, tá? Se a gente for parar para poder pensar da ordem de 100, assim, 109 graus e meio, mas com a repulsão desses pares de elétrons, esse ângulo vai ficar um pouco menor. Então essa região vai ter ângulos menores do que 109
0,5 graus, fazendo com que essa molécula seja angular. Então, com isso, a gente tem essa estrutura com mais seria uma estrutura com essa característica. Então, quando a gente olha para uma molécula mais complexa, que tenha núcleos diferentes, tá? Eu poderia até trazer aqui um outro oxigênio como se fosse um outro núcleo, tá? E nesse caso ele é linear porque ele ainda apresenta, nessa estrutura que está aqui, ó, faltou os 2 elétrons da estrutura de Lewis, da mesma forma que eu tenho 2 pares de elétrons também nesse oxigênio. Então, com isso, eu consigo organizar diferentes núcleos ou diferentes átomos centrais presentes numa molécula mais complexa. Se eu só tenho um átomo central, eu vou trabalhar com pares de elétrons ligantes e pares de elétrons não ligantes. Quando eu tenho mais do que um átomo central, eu vou trabalhar cada um de forma independente, e aí com isso eu posso ter estruturas que sejam tetraédricas, estruturas que sejam trigonais, estruturas que sejam angulares, tá? Então, com isso, a gente consegue organizar essas informações. Jonathan, eu queria passar isso hoje para poder fechar o material sobre geometria molecular, até para a gente poder avançar. Eu vou parar a gravação por aqui, porque o conteúdo realmente ele fecha por aqui, mas se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Eu vou interromper a gravação, que eu disponibilizo esse material na sequência também, tá? Mas qualquer dúvida, a gente continua aqui com as ações junto com o chat.